Vamos lá. Questão rápida, Enem 2023, caderno amarelo, questão 172. Então, uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante. Isso aqui é importante, velocidade constante. Velocidade constante. Durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. 30 minutos. Okay? De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Então, vamos lá, o gráfico está aqui. Esse aqui é o gráfico, tá? A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Então, vamos entender o gráfico. Daqui do 10, daqui do 0 até o 10, ele se afastou 3 quilômetros da origem. Tá? Do 10 ao 20, mesmo intervalo de tempo mais 10 minutos, ele manteve a distância de 3 quilômetros da base. E do 20 ao 30, ele voltou para a base. Então, ele reduziu essa distância a zero. O que isso quer dizer? Se eu for observar o caminho que esse cara fez, e aí vai o seguinte, ele se afastou durante 3 quilômetros em 10 minutos, a velocidade de 1 quilômetro a cada 3,3 minutos, mais ou menos, mas isso não vai interferir na situação. E depois, isso aqui é o período de ida. Esse daqui seria o de volta. Ok? Mais 3 km para voltar. Qual é o problema? No intervalo 2, aqui eu tenho intervalo 1, aqui o 2 e aqui o 3. No intervalo 2, ele manteve essa distância ao longo desse período, só que ele não estava parado. Tá? Então ele precisa percorrer um caminho aqui, onde ele percorra 3 km para sair, 3 km para voltar, e permaneça a uma distância de 3 km da base. Isso só é possível se tiver a parte de uma circunferência. A parte de uma circunferência, por quê? O raio aqui tem que valer 3. Se eu fizer uma linha reta, bom, aqui, isso eu já estou dando o caminho por causa das opções, tá? Se ele fizer uma linha reta, aqui você pode ter 3, aqui você pode ter 3, mas a distância que você tem aqui no meio não vai ser 3. Não vai. Ela vai ser menor que 3. Só que ele não fala isso, ele não se aproximou. Então vamos olhar os gráficos, as construções. A resposta correta seria a letra A. Por que a letra A e não qualquer outra alternativa? Porque ele fala que a velocidade
é constante e o intervalo de tempo é igual para todos. Então, nesse período, a cada 10 minutos, ele tem que percorrer exatamente a mesma distância. Então, aqui se ele percorreu 3 km, aqui ele percorreu 3 km, e esse arco aqui, é possível disso acontecer, se aqui for um ângulo de 60 graus, ou 1 radiano, que você vai ter exatamente a mesma medida que você andou do lado. E isso aqui seria 3 também. Então você andou 3 km, 3 km e mais 3 km. Mas sempre mantendo a distância da origem, no máximo, em 3 km. Se eu colocar o raio aqui, vale 3 km. O raio aqui vale 3 km. O raio aqui também vale 3 km. Okay? Se eu fizer a mesma coisa na letra B, que ele está percorrendo 3 km aqui, 3 km aqui, e pode até estar percorrendo 3 km aqui, mas em linha reta. Então isso vai fazer o seguinte, quando ele sair daqui, ele já não tem mais 3 km de distância. Quando ele sair daqui do meio, esse triângulo seria um triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero não é igual ao lado. Se fosse, eu não precisava nem calcular, então não entra. Esse daqui não tem nem como dizer isso, porque ele não voltou para a origem. Ele saiu de um ponto e chegou no outro. Isso também serve para a letra D. Ele saiu de um ponto e chegou no outro. O da letra E, ele poderia se encaixar nessa situação se o intervalo de tempo não fosse igual para todos os percursos, certo? E a velocidade dele fosse constante. Se eu tivesse dito que no intervalo de 10 a 20 minutos ele dobrasse a velocidade, aí sim eu poderia considerar a letra E como resposta. Dobrasse ou triplicasse a velocidade. Tá? Mas não é o que acontece. Então ele pode até percorrer aqui 3 km e daqui para cá voltar com 3 km. Só que se você calcular a distância que ele andou aqui, não vai dar 3 km. E é só por isso que a letra E também não serve como resposta. Então, correção aí da questão 172, caderno amarelo, Enem 2023. Letra A é a resposta certa. Ok? É isso. Mais uma questão resolvida. A gente levou um pouquinho mais de tempo para resolver, porque explicou alguns tópicos relacionados a essa questão, tá? Então, vamos em frente, vamos para a próxima. Se inscreve no canal, hein, cara? Deixa o like e até a próxima.